O Universo é um Sonho, de Alexander Marchand. Capítulo 1, nono. A ciência do sonhar. A conquista da natureza deve ser alcançada através da mensuração e dos números. Foi isso que um anjo disse ao jovem René Descartes, quando ele estava em Alemanha, durante o outono de 1619. O anjo apareceu a Descartes durante uma série de sonhos. Descartes o descreveu como um anjo da verdade. O anjo enfatizou para ele que a matemática era a chave para desvelar os segredos da natureza. Entre outras coisas, Descartes seguiu em frente, escrevendo o discurso sobre o método que ajudou a estabelecer o método científico. E tem aqui um quadrinho. O método científico: definir a questão, reunir informações e recursos, observar, formar uma hipótese, fazer experimentos e coletar dados, analisar os dados, interpretar dados e delinear conclusões, publicar os resultados, refazer os testes. Assim, embora não seja citado com frequência em aulas de ciência, é difícil dizer onde o mundo estaria hoje sem o sonho angélico de Descartes. Teria havido um Newton ou um Einstein? Com a ajuda da ciência e de sua ênfase em hipóteses falseáveis, certamente descobrimos muito sobre este universo ao longo dos últimos 100 anos. No entanto, quanto mais descobrimos, mais percebemos que ainda existe muito a ser descoberto. Isso é assim porque, embora o desconhecido para a ciência, todas as tentativas de entender um sonho partido de dentro do sonho têm que ser incompletas, caso contrário, o sonhador iria despertar. Aprenda a ler. É fácil. Visite. Desperte despertando. Em 1931, o matemático austríaco Kurt Gödel publicou algo chamado de Teorema da Incompletude. O Teorema da Incompletude. A aritmética não é completamente formalizável. Para cada formalização consistente da aritmética, existem verdades aritméticas que não podem ser provadas dentro daquele sistema formal. A descoberta de Gödel foi bem significativa. Ela demonstrou que qualquer moldura formal consistente usada para falar sobre a verdade ou falsidade das afirmações matemáticas tem que fazer referência a si mesma, o que a torna também condenada à incompletude. Então, é um sistema genérico formal em lógica espacial. Traduzido para aplicação diária, o Teorema da Incompletude de Gödel leva à compreensão de que, assim, consciência total é o princípio e o fim deste universo. Descobertas e observações científicas ao longo das últimas décadas traçaram o início deste universo até o Big Bang. Sonda anisotrópica de micro-ondas Wilkinson, imagem após a explosão 400 mil anos após o Big Bang. O Big Bang é o modelo cosmológico das condições iniciais deste universo e do que aconteceu depois disso. O modelo do Big Bang diz que este universo começou em uma escala microscópica, em um estado de extrema densidade de calor, a partir do qual se expandiu para fora e esfriou. E o universo continua a se expandir para fora até hoje, devido a uma misteriosa força chamada energia escura, que repele a tendência gravitacional para que tudo entre em colapso de volta para a escala microscópica da qual surgiu. Tudo isso é muito legal de saber, mas não responde à pergunta do porquê. Por que aparentemente houve um Big Bang? Big Bang. E tem uma escritinha. O universo é composto por 72% de energia escura, 23% de energia escura, 4%. Dentro desse universo estamos presos a pontos de vista limitados. Um ponto de vista é um subproduto da percepção. Perceber algo é estar consciente a seu respeito. Não perceber algo que poderia ser percebido é estar inconsciente a respeito dele. A percepção é limitada porque é dualista e depende da aceitação e da rejeição. É um fato de julgamento que deixa coisas de fora. Pequenos golfinhos nadando entre os corais ou alguma outra coisa. Tudo isso significaria eliminar o inconsciente. Significaria ficar consciente de tudo, consciência total. A consciência é como a ponta de um iceberg. A inconsciência é como a parte do iceberg oculta sob a água, que é o inconsciente.
São símbolos ali, ele coloca símbolos da consciência. A consciência total é um ponto de virada que leva tanto ao sonho quanto ao fim da percepção. Assim, consciência total é o princípio e o fim deste universo. Descobertas e observações científicas ao longo das últimas décadas traçaram o início deste universo até o Big Bang. Sonda anisotrópica de micro-ondas Wilkinson, imagem após a explosão 400 mil anos após o Big Bang. O Big Bang é o modelo cosmológico das condições iniciais deste universo e do que aconteceu depois disso. O modelo do Big Bang diz que este universo começou em uma escala microscópica, em um estado de extrema densidade de calor, a partir do qual se expandiu para fora e esfriou. E o universo continua a se expandir para fora até hoje, devido a uma misteriosa força chamada energia escura, que repele a tendência gravitacional para que tudo entre em colapso de volta para a escala microscópica da qual surgiu. Tudo isso é muito legal de saber, mas não responde à pergunta do porquê. Por que aparentemente houve um Big Bang? Big Bang. E tem uma escritinho. O universo é composto por 72% de energia escura, 23% de energia escura, 4,6% comum de matéria comum, menos de 1% de neutrinos. A idade do universo é de 13,7 bilhões de anos. A pergunta por que está além das limitações da ciência. Ela é uma pergunta psicológica e só pode ser respondida a partir de fora do sonho, pela parte da mente que é mediadora entre a mente sonhadora e a mente desperta. Neste universo de sonhos, o que é aparentemente físico é apenas um resultado da psicologia do sonhador. Então, filme igual psicologia do sonhador. E tem um projetor passando. O Big Bang não foi bem o início desse universo, mas a consciência sim. Muitas pessoas tentam imbuir a consciência com todos os tipos de conotações espirituais. Consciência divina, consciência crística, consciência superior. Mas a consciência, em última instância, é uma ilusão dualista, é algo dos sonhos, não da realidade. A consciência requer a divisão de uma coisa em duas, um observador e um observado, um sujeito e um objeto. Sujeito, observador, objeto, observado. Consciência e, portanto, o ato de acolher o conceito de alteridade dualista. É a gênese da percepção, a consciência e o dualismo. O que significa que não existe algo como um observador-objeto, objetivo, neste universo. O observador é, enfim, o observado. Uma mente, parecendo muitas, observa e é observada. O percebido é aquele que percebe. O sonho é o sonhador. Assim, a consciência é apenas um truque para nos manter adormecidos. E nós caímos nesse truque porque, como sonhadores, acreditamos ser corpos. Dessa forma, acreditamos no que nossos corpos enganosamente nos dizem. Corpos são produtos da consciência, porque perceber alguma coisa requer algo através da qual perceber e algo a ser percebido. Corpos atendem a essas duas exigências. Corpos vêm em muitas formas, porque para perceberem uns aos outros precisam ser aparentemente diferentes uns dos outros. Um exemplo simples de um corpo é um elétron. Um elétron percebe seu ambiente diferenciado entre diferentes partículas subatômicas e reagindo a elas de acordo com isso. Um elétron, olha só, percebe a alteridade dualista no sentido de que ele reage de formas diferentes a diferentes partículas subatômicas como prótons, nêutrons e outros elétrons. Um átomo também é um corpo, assim como uma célula, assim como uma planta e assim como um planeta. Todas as coisas são corpos de alguma ordem. São corpos feitos de corpos, feitos de outros corpos que, em última instância, são feitos de pensamento. Neste universo de sonhos, todos os corpos são pensamentos. Eles são pensamentos de separação, pensamentos de dualismo, ou, em outras palavras, são produtos da consciência. O pensamento, quando projetado para fora, faz surgir a alucinação coletiva que chamamos de universo físico. Portanto, o pensamento projetado é o que chamamos de energia. Energia altamente concentrada é o que faz a matéria. É sobre isso que é a equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado. A energia, E, contida em certa quantidade de matéria, é igual à sua massa, m, vezes a velocidade da luz, c ao quadrado.
Energia é o pensamento dos sonhos, ela é pensamento ilusório. Assim, as leis aparentemente físicas desse universo são apenas os padrões de pensamento habituais da nossa única mente sonhadora. Então tem lá o passado repetido, o eixo X, Y, tal. Esses padrões de pensamento fazem o mundo aparentemente físico de corpos. E corpos, por seu lado, servem como ferramentas para compartilhar experiencialmente certas alucinações. O que é outra maneira de dizer que os corpos ajudam a limitar a percepção e assim ajudam a limitar a comunicação a um conjunto finito de canais. Por exemplo, um ouvido humano só pode perceber e receber vibrações dentro de um raio de frequência de 20 Hz a 20.000 Hz. Um olho humano só pode receber radiação eletromagnética dentro de uma gama chamada de espectro visível. Rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. Através de instrumentos que agem como extensões do corpo humano, seres humanos podem receber e, portanto, perceber coisas muito além de seus habituais limites corporais. Entretanto, os instrumentos em si mesmos também são, em última instância, limitados. Não apenas os instrumentos são limitados no sentido de que só podem ver uma diminuta peça de todo o quebra-cabeça, mas também no sentido de que as pessoas tendem a construir instrumentos apenas para procurar e medir coisas que esperam encontrar. Onde no mundo estão minhas chaves? Consequentemente, as informações que reunimos e usamos como evidências para apoiar nossos modelos deste nosso pequeno universo de sonhos estão condenados à incompletude, provado e desmentido. Evidência não é prova, e quando informações incompletas é tudo o que temos para usar como evidência para apoiar nossos modelos, eles estão destinados a ser incompletos e vulneráveis à falsificação. Por exemplo, já houve muitas evidências sugerindo que o Sol girava ao redor da Terra. Nós sabemos outra coisa diferente agora, graças a informações adicionais. E não há razão para pensarmos que muitas das ideias científicas populares de hoje não vão ter o mesmo destino com a descoberta de informações adicionais? Pegue a ideia de que os humanos são parentes evoluídos dos macacos como um exemplo. Quem pode saber? As origens humanas poderiam ser muito diferentes do que propõe o consenso atual dos macacos. Por exemplo, as origens humanas poderiam ser extraterrestres, significando que os humanos poderiam ser alienígenas de algum tipo. Consequentemente, poderiam haver evidências convincentes apenas esperando serem desenterradas, ligando os humanos aos alienígenas, que iriam tornar o velho modelo evolucionário da ancestralidade compartilhada com os macacos falso e assim obsoleto bem rapidamente. E se isso acontecesse, a velha evidência ligando os humanos aos macacos, como a similaridade entre o DNA dos macacos e dos humanos, precisaria ser reinterpretada. Talvez descobríssemos que DNA é DNA através de todo esse universo, assim como água é água através de todo este universo. Portanto, seria de se esperar que dois tipos similares de corpos de animais bípedes de sangue quente, adaptados ao mesmo ambiente planetário, tivessem um DNA similar, independentemente das suas assim chamadas origens terrestres. Nós iríamos entender que em qualquer lugar, através de todo este universo em que as condições sejam compatíveis com a vida biológica, o DNA produz os mesmos tipos de corpos, porque DNA é DNA e se organiza de maneira consistente. Apesar disso, quer os corpos humanos tenham vindo dos macacos, dos alienígenas, de ambos ou de alguma outra coisa, eles sempre foram e ainda são meras marionetes de um sonho. Porque a verdadeira origem dos corpos é a nossa mente sonhadora. A distorcida história de sonhos dos corpos que existe dentro dos confins da ciência é apenas um truque para tornar os corpos aparentemente reais. Ela apenas mantém a verdadeira origem dos corpos escondida em um labirinto de informações limitadas. A ciência é um sistema para fazer metáforas falseáveis, que algumas vezes se mostram úteis na construção de ferramentas para modificar, estender o alcance e tranquilizar corpos. Penicilina.